Ora, o Instagram chamou. Muito obrigado, Instagram. Como vocês são gentis, legal. Não precisam ficar com medo de Platão. Ele é universal. Nossa, coitado do Platão. Não precisa ficar com medo dele, não. Ai, que coisa mais engraçada. Nossa, quem será? Ah, não. Mas não atrapalha, eu já vi que não atrapalha, né? Pode berrar ali a hora que quiser, que não pega a gravação. Que bom. Isso já é ótimo. É isso aí. Então vamos, né? Vamos bater um papinho aqui antes. Vamos começar a relaxar. É que eu sempre falo para vocês relaxarem na hora que estiver ouvindo, que for ouvir, né? Hoje vai ser muito interessante, né? Hoje é uma mistura de aula com filosofia, com atualidade, com cenas cinematográficas. A coisa hoje é muito legal, muito bom. Vocês vão ver que coisa linda. Ah, que barato. Vai ser muito bom. Um princípio do telão. O coisa deve estar muito maior. O delay hoje deve estar muito maior que aqui, ó. Até meus movimentos aqui tá meio assim, ó. Mas que medo que as pessoas têm do conhecimento, né? Que medo que as pessoas têm de ampliarem-se. Aí, ó, acho que atitudes como essa são de conceitos, sabe, óbvios. Tem que levantarmos os conceitos, gente. Temos que abranger mais quânticos. Temos que dar vazão. Vocês vão ver como que a gente termina o ismo. O ismo, nós vamos aprender isso hoje. Como terminar o ismos, né? Tem o religiosismo, mas tem a religiosidade, né? Tem o isso, tem aquilo, tudo ismo, mas os ismos são tão limitadinhos, coitado dos ismos, né? Ficaram para trás, o século é XXI, o pensamento é outro, né? E a humanidade, numa maioria, está com medo de estenderem-se, né? Querem ficar, nossa, estava tão bom dentro dos ismos, né? Para que vai mexer nos ismos? Vamos mexer sim, vamos dar uma, né? Botar mais neurônios para funcionar. Os ismos nos deixam pequenos diante de realidades, né? Como diz o Cristo, vamos saber muito mais, né? Mas tem aquilo, nem todos podem estar sabendo, né? É essa briga do conhecimento, essa luta do expandirem-se, né? Oi, Giovanni, tudo bom? Já tá dando certo aí? Que bom, que bom. Valeu, vamos nós. Senta e relaxa hoje, viu? Que a coisa vai ser muito bonita. Muito bonita. É um texto enorme, lindíssimo. É um texto universal, né? Então, mais uns 4 minutinhos a gente vai começando, né? Nós vamos relaxar, vamos deixar o nosso quântico aberto, sem conceitos, sem, né? Vamos na viagem, vamos na tranquilidade, para os neurônios ficarem calmos, interagirem melhor, se conscientizarem melhor, que o conteúdo hoje é bravo, o conteúdo hoje é bravo. É muito bom, tanto é que dura desde 300 anos antes de Cristo. Pensa bem que conteúdo é hoje que hoje está vivo. Que conteúdo é esse? Escrito há 300 anos antes de Cristo e mais 2.000 anos, né? Com 2.300 anos,
É muita literatura, é muito bonito. Vamos dar uma olhada, vamos respirar fundo. Acomode-se, tranquilize-se. Todos que vão, e os que vão amanhã estarem assistindo, né? Que não são poucos, Amanhã tem muito mais gente vendo. E legal. Vamos nós. Já nós vamos estar começando mais uns 2 minutinhos. E é isso, conhecimento não pode dar medo, não. Não pode, que o conhecimento traz a verdade. O problema do conhecimento, maior do conhecimento, é trazer a verdade. E é o que quem entra dentro dos ismos, né, não gostam. Tá bom, tá acomodado, tá tudo bem lá acomodado, tranquilo. Mas as coisas não são assim, não. O pensamento evolui. Temos que saber também lidar com esse pensamento quando ele evolui, né? A gente não pode ficar dono da verdade, mas também não pode ficar fora da realidade. E que as verdades existem, elas existem. Então, vamos lutar com ela, lutar com muita tranquilidade, com muita sabedoria. É o mais importante. É lutar com a sabedoria, né? Porque senão, se a gente vai lutando de cara a cara, a gente vai ficar o mais ignorante da história, né? Estamos vendo hoje no país, né? Quanto mais basicamente uma ou duas imprensas se ligam, na verdade, parece que menos, né, ela é sábia, e as que estão lá dentro dos ismos estão falando os ismos, batendo nas coisas que já estão lá atrás, parece que tem mais volume. Então quem tem a verdade tem que ter cuidado, tem que lapidar a verdade e ir conduzindo a verdade com muita sabedoria e, né, nunca se esquecer de quem é o centro do universo. Não é mesmo? Acho que daqui 1 minutinho a gente já pode começar e vai ser surreal. É muito importante a gente estar muito disciplinado, muito bem sistematizado, estar compromissado com a verdade, e esse mito da caverna vai dar um tom espetacular. Quem chegou? Souza. Oi, tudo bom? É difícil, é tão difícil de ler, se vocês soubessem. Eu vou acenar, eu não vou me preocupar. A gente estava aqui conversando, nós já vamos começar, né? 8h30, 8h30, né? Vamos ser londrinos. Boa noite mesmo. Hoje vai ser muito bonito, tá? Hoje nós vamos ter uma mistura de aula literária. Mas se fosse só dentro de uma sala de aula, eu não ia poder falar metade que vai acontecer hoje. Porque é um texto de 300 anos antes de Cristo. Pensa bem. Então, um texto de 2.300 anos, que hoje é a mais pura realidade. Não brinquem com os quânticos. Não brinquem com as literaturas universais. Não brinquem, gente. Não é para acreditar, mas envolvam-se neles e façam a atualidade chegar. Então é o que eu me proponho aqui. Um dos conteúdos, o conteúdo, é trazer a filosofia para a atualidade. E as filosofias universais, elas são universais porque elas são atuais, né? E o mito da caverna atravessa esses 1000 anos, 2000 anos e tanto, né? Então é um texto muito sério,
Tá? Pena que é um texto que vai só praticamente nas universidades humanas, sabe? Mas devia ir nas médicas e nas exatas. Porque é a explicação, é o resumo da República. Lá no começo da Bíblia já tinham grupos, né? Já tinham determinados que já tinham a República. Na época de Cristo se chamava até os republicanos, está lá na Bíblia, no começo no Novo Testamento, os republicanos. Mas já havia, a República já havia. Essa formação de pensamento de república era uma coisa que sempre houve na humanidade, por uma questão de necessidade humana, porque a república é humana, ela é para todos, e dá direito a todos de pensamento. A república ela não induz, a república ela não conduz, a república ela tem essa amplitude de irmos buscar as novas situações que somos envolvidos, é a beleza da república, né? E republicanos sempre houveram, começaram com grupinhos, né? Aldeias, lá no Antigo Testamento, até que tudo foi. Mas, e dentro da república, né, Platão explica a situação do descobrimento da república muito bonito. Então hoje é uma aula, mas é uma aula que tem muita coisa cinematográfica, que é muito interessante, né? Ela é mais do que uma aula, ela tem muito ideal para a gente parar para pensar, para pararmos para conceituarmos, para pararmos e dar reflexões. É uma aula lindíssima, é um momento lindíssimo, e peço para vocês lerem, tá? Está no livro A República de Platão, um dos capítulos da República de Platão, o mito da caverna. Então, é uma coisa muito interessante, se quiserem buscar de alguma forma, leem. É apenas um capítulo do livro da República, A República de Platão. Ele então vai explicar essa amplitude. E Sócrates e Platão, né? Vocês sabem que Platão traduziu muito Sócrates, era um discípulo de Sócrates. E Platão que escreve. Então, Sócrates tinha aquela coisa republicana de levar seus conhecimentos para o meio da praça. Quem quiser ouvir, que queira. Quem quiser me dar dinheiro, que me dê. O conhecimento está aqui. O conhecimento era para todos. Por quê? Até então, os impérios pegavam os melhores, os filhos elitistas, os filhos, né, imperiais, vamos dizer assim, e tinha o seu tutor, a sua forma de dar conhecimento, de dar a letra, principalmente, né, letrar, né, as pessoas. Então, só mesmo no império que tinha as condições de leitura e de escrita. E Platão tinha horror disso. E Sócrates muito mais. Sócrates então ia para o meio da rua. É assim, a filosofia é assim, e pensamento é assim, e sentimentos são assim. Isso é república. E as pessoas se sentem muito incomodadas em, principalmente, gestar a república. Por ela ser aberta, por ela dar condições. Amanhã mudou alguma coisa. Amanhã já não deu certo. Vamos mudar que tem outro pensamento. Amanhã chegou algo muito melhor que nós estamos falando agora. Amanhã chegou. Vamos conduzir, introduzir e dar à sociedade. Então, ela foge dos ismos, né? Dos capitalismos, dos religiosismos, tudo que é ismo. Tanto é que é um sistema político que nem a palavra tem ismo. É república. Não é comunismo, não é absolutismo, não é, né, radicalismo. Ela é república. Olha só, república. Olha o que ela faz com o quântico da gente. E isso dá medo. Isso dá medo, porque você tem que estar todos os dias sintonizado na atualidade e nos pensamentos humanos. Ela dá muito medo. Sim. Só por isso.
Porque aquela coisa, agora eu aprendi aquilo, está tudo certo. Eu aprendi aquilo e amanhã vai vir coisa nova e nós vamos ter que ir. Então o que é, né, o mito da caverna? Então, eu tive que explicar o que é a República, porque está dentro do livro da República de Platão, que era discípulo elitista, tá? Vou dar um pouquinho de Platão aqui. Platão ele era filho de uma elite e foi educado dentro dos conceitos da elite, dentro de um professor particular, e de repente ele está andando pelas ruas e começa a ouvir Sócrates. Pronto. Está feito a história. Né? Ele começa então a ir a ver Sócrates, a estar com Sócrates, a ter, né, contato com Sócrates, até que então ele resolve ser um discípulo mesmo de Sócrates e começa a escrever tudo que Sócrates fala e mais os pensamentos dele junto, que estava acoplado a esse mestre. Então nós, depois de explicarmos todo o livro da República, vamos então ao mito da caverna em si, propriamente dito. Aí que começa, era uma vez, tem contos de fada, vocês vão sentir contos de fada, vocês vão sentir coisas cinematográficas, vocês vão sentir, lindíssimo, para 300 mil anos antes de Cristo, é uma coisa lindíssima, né? O mito da caverna. De repente, pessoas moravam dentro de uma caverna. Nunca viam a luz. Sempre ali dentro de uma caverna. E condicionado. Uma sociedade mesmo. Uma grande sociedade dentro dessa caverna. E como eles se organizaram então dentro dessa caverna? Né? Porque senão, na anarquia que não foi. Né? Aí os mais poderosos, os mais espertos, né? Aqueles com um pouquinho mais de quântico, começaram a ver que tinha como dominar essas pessoas dentro da caverna. Né? Então, eram pessoas totalmente fechadas dentro dessa caverna, e isso tinha 3 patamares. Eles se organizaram em 3 situações, né? Esses poderosos, esses poderosos, e do outro lado os escravos, os escravizados, acorrentados, aqueles que estavam ali, né, a serviço desses poderosos, porque quem tem mais conhecimento está, sim, propenso a dirigir, a gestar, né, que é da natureza humana. O conhecimento é para isso, é para gestar. E esses poderosos, então, gestavam, esses poucos poderosos, gestavam esses escravos. Mas tinha uma situação que esses poderosos eram poucos, né? Eram poucos, e eles começam a trazer alguns escravos, esses escravizados, esses que não se importaram com o conhecimento, não se importaram em estar de olho em volta deles, no comportamento humano, no comportamento da sociedade. Então alguns começaram a ver que se ficasse do lado desses poderosos, eles iam ter uma função melhor. E o que esses poderosos fizeram dentro da caverna? Fizeram um muro, um patamar, né? E esses poderosos, então, buzinavam a orelha dos que queriam sair um pouco das amarras escravas, das correntes, da escravidão, do escravismo. Aí nós podemos falar que é escravismo, porque o escravismo é uma coisa só. E vamos ter muito o que falar sobre isso mais para frente, dentro do mito da caverna. Mas o mais importante é compreender quem foram esses que aumentaram o quântico, mas aumentaram o quântico em favor desses poderosos, desses poucos poderosos. Que esses poucos poderosos
ainda estava sob o domínio para esses que os compreenderam. E nesse patamar, nesse muro, havia, então, eles ficavam só na luz de fogueiras, dentro da caverna, não ficava tudo no escuro, lógico. Tinha a luz da fogueira, né? E esses poderosos construíram, então, esse muro para eles ficarem do lado de cá e os escravos não verem. E usavam esses que queriam se libertar da escravidão, se libertar do trabalho, se libertar da opressão, se libertar dos horrores da escravidão, usaram esses que foram para o lado dos poderosos a ficar em cima desse muro e com a luz da fogueira começaram a passar as suas vontades e o que os escravos deveriam fazer na parede da caverna, como um telão, um cinema. Platão, 300 anos antes de Cristo. Então já aquela projeção das sombras, né? E os escravos então viviam dessas sombras, desses que ficavam em cima do muro, sendo guiados e ordenados por essa meia dúzia de poderosos do lado de cá. Vamos botar agora, onde, por exemplo, vamos sair da aula e vamos contextualizar esta filosofia hoje. Quem são esses poderosos hoje dentro do Brasil? Os togados. Quem foram os poderosos desse tipo, que usaram esse tipo de coisa no Brasil, esse tipo de situação política, de sistema político? Os colonialistas, onde as prefeituras por todo o país ainda vivem uma situação dessa, né? Os coronéis. É assim que a cidade vai ser regida. E os escravos, tá bom, tudo bem, nós trabalhamos, mas esses poderes então dava comida, hoje dá comida, dá luz, dá tudo, para ficar quieto, ficar no canto, vocês ficam de escravo, todo mundo acorretado aí. E para trabalharem para esses poderosos, tinha que concordar com isso. Até que se sentem livres, mas estão em cima do paredão, dando as ordens. Só que os nossos togados não fizeram como as prefeituras do país. E do mundo, na África, a África também viveu muito isso. Vive ainda muito isso, né? Lá, os países radicais, né, os afegãos, ainda vive isso, é uma meia dúzia que dita, uma turma em cima do muro, fazendo as sombras para os escravos reagirem. É assim que vai ser. Então, o mais interessante e o pior deles, na minha opinião, pensem vocês, reflitam vocês, na minha opinião, é essa turma que topou ser esses que regem a opressão. Tanto é que muitos aí, né, que estavam no poder, deixam o poder, caem na conversa dos poderosos, vão para cima do muro fazer sombra para manterem a escravidão. Não é lindíssimo? Não é? Não parece um conto de fada a coisa? Viver dentro da caverna, ser regido só pela luz do fogo, meia dúzia de poderosos, o resto todo mundo escravizado, e mais um bando, eu chamo no pop, um bando do puxa-saco, dos mais sem vergonha, são os que fazem esse papel de estarem ouvindo o poder da opressão, fazer a sombra e passar para os escravos, para escravizar mais a situação. Porque eles pensam, né, que uma hora vai morrer um desses poderosos. Então quem que vai ser chamado? Né, eles falam, eu vou para cima do muro e na hora que morrer eu pulo para cá e vou ser o poderoso e vou chamar escravo para ficar lá no meu lugar fazendo a sombra. Mas muitas vezes, né, e principalmente nós estamos vendo no colonialismo, no que se está acontecendo, principalmente
né, com as prefeituras por toda né, a situação que fazem, as prefeituras que fazem a situação, né, e que hoje, depois, mas no final nós vamos dar um nome, como é que chama esse sistema dentro da caverna, vamos fazer tudo, né, para nos colocar hoje, na atualidade, essa filosofia fantástica, cinematográfica, né? E como faz. Mas muitos se perdem em cima desse muro, os puxa-saco, sabe, os sem noção, né? Dentro de uma linguagem, os sem noção, e cai para escravo de novo. Então, eu acho que o pior deles é esses que se propõem a ficar em cima do muro, fazendo sombras para e mesmo não deixar isso acontecer, né? Não deixar que mais escravos se alimentem de quânticos e passem a pensar diferente, a dar outras tonalidades de se viver. É muito interessante, né? Então, é uma aula que agora, no meio que eu ia falar isso no começo, mas é melhor eu falar isso agora. Isso também, além de estar no plano terráqueo, para vocês compreenderem melhor, vocês vão ter que ir também lá no plano das ideias, no quântico mesmo. Vocês vão entender isso, pensar nisso, quando vocês estão no travesseiro. Porque isso, o que essas sombras fazem para eles se tornarem cada vez mais escravos e ficar quieto do canto. Vocês calam a boca aí, que a coisa é desse jeito. Eles usam o medo. Cuidado com o medo. Venho batendo muito nisso, né? Cuidado com o medo. Tem o medo natural, né? O medo de não se arriscar em determinados perigos. Tem esse medo. Mas nós temos esses medos interiores. Esses medos da fala do outro, esses medos das ameaças do outro. E quando se está com a verdade, e se quer a verdade, não pode haver medo. Tem que haver como lidar com a verdade. Né? Também não é se jogar. Eu estou com a verdade, eu vou me jogar na verdade. Não, você vai ser massacrado. Não adianta. Porque eu tenho que me lembrar de Maquiavel. Aí eu vou vir mais um pouquinho, depois de Cristo, e vou lá para o século XII, XIII, quando Maquiavel expõe em O Príncipe, que é uma bíblia política. Século XII, século XIII, e nós estamos no século XXI. Maquiavel deixa uma coisa muito clara: dá pena, dá dó. E é impossível aqueles que acostumaram dentro da escravidão quererem se libertar. Maquiavel fala isso. Por quê? Era uma opressão absolutista dos príncipes, principalmente com uma igreja em cima, ditando as regras. E de repente os príncipes foram feitos para ficar em cima do paredão e continuar dando aos súditos, que eram escravos, a escravidão. Então era o medo, essas sombras que passavam no telão dentro da caverna, iluminada, né, pelas fogueiras. Ó, o pessoal que está chegando agora, depois retomem um pouquinho aí, que vocês vão compreendendo muito mais. A arma deles era passar o medo. E a arma dos políticos hoje. E foi a arma de uma pandemia que meia dúzia fizeram do vírus um medo, onde a ciência ficou fazendo sombras, a ciência médica fazendo sombras para nos tornarmos escravos, para parar de trabalhar. Aí tão bravo com o presidente da República, não para de trabalhar, ele é genocida. Não é. Porque eu tenho certeza que esse presidente da República hoje tem a noção exata da República. E ele leu o Mito da Caverna.
E o comunismo também leu o mito da caverna e achou lindo o sistema dentro da caverna. Então nós temos certeza hoje que eu acabei de explicar aqui é o próprio comunismo, hoje dentro da atualidade. É o próprio sistemas ainda, né, muçulmanos que muito admitem isso. A África ainda vive muito isso. Esse sistema de dentro dessa caverna que Platão põe para a gente, descreve para a gente. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É preciso a gente parar muito para pensar com isso. É meia dúzia de togas, fazendo um tanto de governadores e prefeitos de sombras, sombreando, e medicinas, muitos cientistas mundiais ficaram ali em cima do muro fazendo as sombras para nos escravizar. E com o conhecimento, aí eu vou no meu particular, para vocês, tá? No meu particular. Que as pessoas sempre me perguntaram, se você não vacinou? Eu falei, não. Eu não ia explicar o mito da caverna, né? Então eu falei muito claramente, não vacinei porque se eu deitar e dormir, eu não sei o que vai acontecer comigo com essa vacina. E se Deus me der a vida, eu deitar e pegar o vírus e morrer, foi Deus. Pronto. Então eu vou dormir muito mais tranquilo e venho dormindo tranquilamente de não ter me vacinado. Se eu tivesse me vacinado, eu estaria... O que será que vai acontecer? Porque a própria ciência, aí os que não estão dentro das cavernas disseram, as respostas das vacinas virão só em 2025. E que tem um centro mundial que está catalogando todos os acontecimentos desse pós-vacina com o que está acontecendo pela humanidade. É um departamento que está arrecadando mundialmente o que está acontecendo com os vacinados. Mas isso eu não sabia disso. Mas o mito da caverna me ajuda todos os dias. O mito da caverna me ajudou quando eu trabalhei dentro de um poder público. Eu vi muita gente lá dando ordens, muita gente fazendo sombra e achando que ia escravizar. Né? Mal sabiam eles de Platão. Pode ser que quem lá esteja comandando essas prefeituras, estão comandando, né? Parece que hoje um do Toga lá, do Supremo Tribunal citou contra um deputado que não está dentro da caverna, um deputado parece que é do Mato Grosso, um caboclo grandão lá, carecão, lutador de judô, parará, de taekwondo, sei lá, mas com um cérebro, com quântico, e não está deixando se escravizar mesmo. Independência ou morte. Não adianta, independência ou morte, quando você tem essa noção desse clássico universal, humano, um clássico da humanidade de mais de 2.300 anos. Olha o que Platão coloca dentro dessa primeira parte. É um capítulo fininho, viu, gente? Sou eu que estou floreando aqui, que eu falei que se eu fosse dar uma aula na universidade, eu ia contar a historinha toda. Mas parece que a gente aqui, nós vamos ter que ficar mais fixo nessa primeira parte, e decididamente amanhã teremos a segunda parte, na quarta-feira, tá? E na quinta-feira uma terceira parte. Senão vai ficar muito, né? Foi assim. Contar o que está no livro, vocês vão lá e ler, não precisa estar aqui me ouvindo. Então, a gente está aqui para quê? Para formarmos, ilustrarmos, né? Eu quero dar a vocês ilustrações de quântico, como conduzir o quântico, né? Então, o sistema dentro da caverna era aquele sistema que Sócrates brigava e do qual Platão estava sendo educado para ser do lado de cá do paredão, do patamar. Sócrates estava sendo educado para ser um desses, para se tornar um líder, para poder manusear a turma em cima do paredão, para
continuar escravizando o povo grego, no caso. Né? Tudo aconteceu dentro da Grécia, essa república, essa tradução da república de Sócrates para cá. A república sempre houve e já havia esses pensamentos de que amanhã tem um pensamento novo, nós podemos trazer, a sociedade pode discutir para podermos conduzirmos o norte. Né? Que é o caso, a Constituição era quadrada, mas quando tem a novidade, por exemplo, a nossa Constituição foi feita em 1988, mas quando chegou esse veículo midiático, essa mídia, teve lá que abrir uma nova Constituição de condução disso, que hoje está fecha, não fecha, para, não para, e o pessoal mundial que cuida disso está fazendo essas gracinhas de nos tirar do Face, nos tirar do Instagram, nos tirar não sei da onde, que querem tirar o quê? Querem tirar os novos pensamentos? Querem tirar o nosso quântico, que nós estamos aqui racionalizando, que nós estamos aqui dando conteúdos? Então, esse mito da caverna, essa primeira parte, ele entra em qualquer situação humana. E principalmente quando a gente, no interior da gente, na vida mais pessoal, a decisão minha da vacina foi pessoal, que é o momento dos nossos medos interiores, os nossos medos mais profundos, né? Quantas vezes a gente, aí o que é o escravo? Mas às vezes eu tenho medo de perder algo, eu fico escravo, né? Porque se eu extrapolar, eu vou passar por isso, por aquilo, por não sei o que lá. Não interessa. Então tem aquele que fala, escravo nunca, dá licença. Não interessa o que vai acontecer ali na frente, mas eu vou com cuidado, né? Então é onde nós vamos falar na segunda parte. E dentro dessa caverna, toda cinematográfica, né? Com sombras, porque o pessoal que fica em cima do muro, os puxa-saco, os ordinários sem vergonha, são os mais nefastos. Porque os que estão aqui no poder, eles são do jeito deles, eles dão as ordens e tal, mas eles criam os nefastos. O que é nefasto, Silvano? Eu vou então em Shakespeare, que tem até um personagem que chama Nefisto. Né? Então coloca o nome de Nefisto. Que o nefasto é aquele mesmo que faz sombras. Sabe da verdade e conta mentira. É uma pessoa nefasta. Sabe da realidade que vive, mas vive de status. Ele criou um nefasto, é um Nefisto. Aí Nefisto tem até um filme com o nome, mas o personagem original mesmo é de Shakespeare. Então esses ordinários que ficam em cima do muro, achando que estão passando as mentiras, nem todos, né? A não ser aqueles, como diz Maquiavel, que querem continuar na escravidão. Tudo bem, eu vou ganhar água, luz, tá, é isso que eu quero ver desse jeito, não mexe comigo. É a turma do comunismo. É assim, estão roubando nós, fizeram tudo que fizeram por nós, coisa e tal, mas aí vieram os togas e começaram a passar medo. E quem são hoje os que estão em cima do muro? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, os que receberam os nossos votos, subiram para... Era para eles estarem no poder, nos passando as verdades que queríamos, porque os votos são nossos, as nossas verdades. O Congresso resolve passar o poder para o Supremo Tribunal e fica em cima do muro as belezuras dos nefastos, falando mentira para a gente, desviando a gente das realidades, tirando a gente das verdades que a gente quer que aconteça, que a gente vota para acontecer. E volto a repetir, isso não é novidade. As prefeituras colonialistas no Brasil, desde do Império, sempre usaram essa tática desse mito da caverna. Só que eles ficaram só nessas primeiras páginas
do mito da caverna, né? Que até aí o famoso a compra dos votos, né? O voto cabresto. Me dá uma dentadura e está tudo certo. Mas continua escravo, continua trabalhando feito escravo, continua pagando contas feito escravo, lá no mundo colonialista nosso, onde surgiram os coronéis. E quem eram esses coronéis? Eram aqueles que tinham poder nas cidades, né? Porque o municipalista é que gera uma nação. É o município que gera a nação. A nação brasileira. Os outros pensam que é Brasília. Não. São as cidades que geram das mais 5 mil cidades do Brasil, que geram o Estado, as 800 e tantas de Minas, gera Minas Gerais. As 5 mil e tantas do país, gera a nação. Mas o âmago da questão, a raiz da situação dos sistemas políticos, são as cidades, é o municipalismo. Não é municipalismo. São os municipalistas, porque o municipalismo é aquele que se fecha. E o que tem de cidadezinha por aí, fechadinha ainda, e a turma gritando, queremos assim, assim que fica, tá bom demais, e esses poderes construindo os nefastos em cima do muro, fazendo sombra das verdades e das vontades, passando medo. Cuidado com isso, com medo, não se faça com medo, mas saiba lidar com medo. Esse medo de enfrentar esses poderes. O municipalismo não pode ficar com medo do municipalismo, não, que ele não é só municipalista, o imposto que o municipalista paga entra lá na nação que se diz republicana. E se acontecer alguma coisa de grave no seu município, que uma população resolveu não queremos mais, liberta-se as nossas correntes. Por exemplo, queremos emprego e ponto, e enquanto não acontecer emprego, não dou sossego para esse poder. E derruba todo mundo, os hipócritas, todo de cima do muro. Escancara os hipócritas. Que acha que recebendo dinheiro está podendo fazer sombra. Não está podendo, não. Está podendo, não. Está podendo para aqueles que querem continuar escravos. Mas se querem continuar desse jeito, não está bom. As famílias estão reclamando. O país inteiro está reclamando. Todo mundo na família está faltando algo para a família. Porque estão escravizados. Porque se tivesse a liberdade de sair e fazer as suas liberdades, é o que acontece com todos criados dentro dessa escravidão, dentro desses municípios criados dessa escravidão, mas que conseguiram sair e viram que a coisa não é assim, nunca mais vão se deixar escravizar. Nunca mais vão querer voltar para esse sistema escravo. E muito mais ser os idiotizados em cima do muro, passando essas sombras nefastas, mesquinhas, são piores do que os que estão no poder. Essas pessoas são piores. Gente, o pessoal que está chegando agora, retoma, tá? Que logo depois que terminar a aula, dali uns 5 minutinhos, ela vai estar no Instagram e depois de uma meia horinha vai estar lá no canal, tá? No canal YouTube também. No final eu vou falar direitinho como é que funciona. Então, aí ó, toda essa movimentação de sistema político cai dentro dessas primeiras páginas, dessas primeiras linhas do pequeno capítulo da República de Platão que se chama o mito da caverna. Está tudo muito explícito, porque o comunismo ficou explícito. Aí é amanhã que eu vou contar por quê. Né? Amanhã nem vai ser, eu acho que vai ser na quinta-feira que aí nós vamos realmente, tá? Para ver o que aconteceu. Então, dentro dessa caverna ficava os escravos, os puxa-saco,
achando que o dinheiro que recebe dos poderosos, eles estão lindo e está fazendo todo mundo de trouxa, e não está. Né? Quantas riquezas nós estamos vendo que de repente, de um dia para o outro, sabe? Uma pessoa assim, uma pessoa assada, de repente, de um dia para o outro, está aí. Carrão, mansão, mulherão, presidão, lanchão, iatão, viagenzão, tudo não. E sendo que 1, 2, 3 anos atrás mal podia dar um passo. Muita gente aí com agiota, devendo para agiota. Hoje está aí. Então houve, né, esses escravos foram manipulados por esses poderes, mas só que você não vai ser poder ainda não, vocês não vão estar no poder ainda não, vai lá para cima do muro fazer o povo de trouxa. E nós vivemos isso 30 anos. O Brasil viveu isso 30 anos. Não é um absurdo? Aí vamos lá para Maquiavel. Quem éramos nós 30 anos atrás, quando fomos enganados por Fernando Henrique Cardoso? Que aí manipulou bem, já jogava, né, os comunistas para fazer discursos, fazer não sei o que lá sindicais, fazer não sei o que lá com MST, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, né? Já tinha essa turma em cima do muro, e nós tudo ali, só orando, mas nós não vigiávamos, nós ficamos inertes, nós somos enganados, e é um engano. Se você tem medo e está sentindo escravizado, você vê que é um engano, está sendo enganados. E nós ficamos 30 anos até descobrirmos tudo. Né? Então, Fernando Henrique comandava, o PSDB, né, comandava, o PT e seus aliados, né, e seus partidos, e milhões de partidos hoje, que lotaram a Câmara, né, o Congresso Nacional de Partidos, para justamente confundir mais ainda em ideias e nos tirar de direcionamentos de luz e ficarmos escravos. Ficamos tão escravos que nós hoje ainda, está começando agora a diminuir, trabalhamos 5 meses para dar dinheiro para esses poderosos e não entrar dentro de casa para os filhos. E não entrar dentro de casa para o bem-estar. E não entrar dentro de casa para o turismo. Não sobra dinheiro para o turismo. O país, o maior turismo do mundo. Mas o brasileiro não tem dinheiro para o turismo. Porque ficamos escravos. Qualquer lado que vocês correrem, é lógico que está dentro de uma caverna. E com medo. E que ainda com telão, com um bando de idiotizado falando que o certo é isso, e se não fizer isso, o pau vai comer. Nós ficamos, o povo brasileiro ficou assim. E pior que a gente vinha já dessa essência de fazermos, as nossas cidades estarem já fazendo isso com a gente. O Nordeste hoje, só agora se libertou com a água. O Nordeste foi um escravo. O nordestino foi um escravo da água. O nordestino tinha medo da seca e comprava água a preço de gasolina até 1 ano, 2 anos atrás. Que estão chamando a indústria da água. Acabou a indústria da água. A água é para todos. Aqui na cidade de Fama temos uma mina ali, ó. Tem uma mina, 2 minas, e estão acabando. Vamos parar de acabar com as minas. Mas tem. A água está aqui a represa. O gado come. O produtor rural puxa a água da represa. O piscicultor usa a represa. E no Nordeste, os escravos da água, da indústria da água. E estão aí querendo ainda ser presidente da República. Para! Então, para a próxima aula, não que eu estou terminando ainda, vamos bater mais um papinho, a próxima aula nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Por que vai um capítulo desse tão fechado, tão absolutista, tão colonialista, tão comunista, tão
radical, né? Então, não ia ser esse o capítulo, alguma coisa vai acontecer. E aí sempre tem aqueles quânticos, do qual, principalmente os poderes e os milionários, têm horror desses quânticos. Horror! Tanto é que as universidades já estão batendo firme para ninguém ter mais esse tipo de quântico. Estão todas comunistas fechando e botando os alunos tudo nos 3 neurônios. Não precisa estudar direito, porque você corrompe, você ganha dinheiro. Dinheiro é o mais importante e vai e usa. E pode usar seu corpo. Desde criancinha, muitos que têm o quântico, que vem já preparado para não ficar dentro da caverna, já são, os próprios religiosos fecham esses quânticos descaradamente e prolongam pela vida. E ainda esfregam a Bíblia na cara, as folhas da Bíblia na cara da gente. Não é assim. Pá, é assim. Assim como? Aí, vamos voltar para os contos de fada, vamos voltar para a caverna, que a coisa vai pesando, né? E as universidades fazendo cavernas, botando idiotas para fazer, um bando de idiotas. As pessoas dentro da universidade estão virando genocidas. Comprovadamente. Estão assinando os documentos de genocidas. As universidades que fizeram. São pessoas que estão dando golpe, saem da universidade. A medicina está dando golpe. Os de exato estão dando golpe. Os de humana, então, a advocacia e a comunicação social tá dando... Estão achando que estão fazendo sombra. Foram criados para fazer a sombra, para estar em cima do muro. Mas sempre tem aqueles, né? Hoje, dentro de uma imprensa, eu já estou querendo adiantar para amanhã, mas eu não posso. Vamos voltar lá na historinha, tá? Vamos voltar lá na historinha. Aí sempre tem aquele, então, que consegue ver que a sombra vem de um poder e que essas sombras são idiotizadas, né? São demoníacas, né? Porque isso é o próprio inferno. Tanto é que ele põe o exemplo dele no fundo de uma caverna, né? Onde moram os demônios. Pois sim, tá? Tem muito demônio aí se achando, né? Mas é a questão figurativa, para a gente conseguir compreender. É onde eu falo. Temos que ir para um quântico, temos que dar emoção para a gente sair das páginas escritas, né? Mas a analogia dele é espetacular. Ele põe para dentro da caverna onde mora o demoníaco. E a turma vivendo o demoníaco, acreditando nos demônios mor, os idiotas fazendo as histórias e os escravizados sem... Então né? Nasci aqui mesmo, fiquei assim mesmo, é assim que funciona aqui, a gente fica. Mas sempre tem aquele. Sempre tem aquele. E posso citar vários, que são aqueles. Abraham Lincoln, Mandela, Gandhi. São libertadores, que a gente chama esses, né? Eles são mais do que políticos, são mais do que isso, mais do que coisa. Eles são libertadores. Então, dentro dessa caverna, de repente, um caboclo lá dentro da caverna, bateu o olho, hein? Tem uma turma de meia dúzia ali passando bem, comendo o bom e do melhor, que está dando ordem para os idiotas que acham que estão passando bem, que estão comendo bem do melhor, que estão morando não sei aonde, que tem posses não sei do que lá. E eu aqui de escravo? Tem saída para tudo. Tem que ter. Não é possível. Porque esses são os matadores de Deus. Se estão demoníacos, é porque são os matadores de Deus.
Vocês acham que dentro dessa caverna tinha Deus? Não. Tinha. Lógico que Deus vê tudo. Mas, através do medo, lá se vai toda a crença de Deus. Porque só a verdade vos libertarás. Está lá. Só a verdade vos libertarás. Né? Então teve um sujeito ali dentro, no meio daquela comunidade demoníaca, com aqueles demônios mor fazendo os idiotas mor, e coisas, e os escravos ali, gente, e ele, de repente ele bate o olho assim, dentro da caverna, coisa e tal, ele vê uma luzinha, fininha. Ele, uai. Não é mais a luz, não é a luz. Eu só conheço a luz até então eu só conheço a luz da fogueira. Uma coisa fininha, muito escondidinha lá no alto da caverna. Ele vê uma luzinha. E chega para lá, chega para cá, ele eu vi uma luzinha, não, ele. Aí, ó, é quem vê a verdade. Calma. Calma. Ele vê a luzinha. Nem que dure a vida inteira. Não é nem que dure a vida inteira. Ele vê a luzinha. E ele começa a querer, então, entrar, a botar o seu quântico para funcionar. O que é aquilo? Que não é fogueira. E que está dando luz. Então ele calmamente... Ele vai despistando da lei, ele despista o poder, né? No caso, por exemplo, quem foi oprimido religiosamente desde pequeno, começa a ver a luz e começa, tá bom, nossas poderosos, né? Do religiosismo, que coisa, pode meter a Bíblia na cabeça, tudo bem, mas vai ver na luz. E ele começa a escalar. Ele volta correndo. Fica perto de todo mundo, não que vê que todo mundo... Ele começa a ir. Até que ele consegue sair da caverna. E dar de topa com a luz. Com a luz do sol, com a luz do mundo. Lógico que quando ele saiu, ele ficou meia hora para os olhos dele acostumar com o clarão de Deus, onde os antigos chamavam o sol de Deus, né? Ra, os egípcios, por exemplo, Deus Ra, quem é? O sol, a luz. Então hoje nós, religiosos, aí vem a Bíblia e coisa e tal. Aí que eu quero entrar agora para vocês terem uma ideia da importância dessa obra de Platão. Amanhã nós vamos ver o que acontece com esse cara que saiu da luz. Esta obra de Platão, eu queria pôr no fim para todo mundo estar aqui, para despertar para essa obra de Platão. Ela foi encontrada... Não brinca, gente. Não brinca quando o escrito é belo, quando o escrito vem dessa luz, que esse cara fugiu da caverna e foi ver a luz. Não brinca. E a República é uma luz. A República é a luz. Sabe quem concordou que a República é a luz? E a única luz que rege a República é Deus. Os hebreus. Quem foram os hebreus? Depois, aí uma hora nós vamos falar sobre a Atlântida. Depois dos essênios já terem criado o único Deus, falaram existe só um único Deus, e é Sol, e criaram, podem ver a idade de uma civilização, de uma cidade que teve no Egito que chamava Heliópolis. Hélios, Sol. Heliópolis. Então uma cidade que tinha um Deus Sol, um Deus só Sol. Aí depois os egípcios lançaram como Ra. Então, antes dos hebreus, já havia essa civilização, que eu vou contar aqui, depois a lição cristã, que, né, é outra coisa, tá? Fica à parte essa civilização, esses essênios, tá? Prometo que vai haver sobre eles. Do qual
E por que agora Silvano está citando? Platão foi o que mais... Pensa bem, naquela época, não sei como é que ele estudou os essênios, estudou Heliópolis, não sei. Mas Platão acreditou piamente nos essênios e em Atlântida. E localizou. Então ele podia falar o que queria da República. E que a República é um Deus único. É um ser de luz que traz a República para a gente. E esses pergaminhos, esses escritos de Platão, que não era pergaminhos, né? Na época também ainda eram, foi encontrado dentro de vasos com os princípios hebreus. Acharam, né, porque eram colocados os pergaminhos para ser, né, mais, não deteriorar, porque é feito de vegetal, ainda é hoje, mas vegetais muito mais resistentes. Hoje a celulose também é de vegetal. Mas esses pergaminhos eram, né, só prensados, eram fibras prensadas, né? Principalmente as fibras do Egito ali. Aqui a gente pode fazer isso se quiser com as taboas. As taboas conseguem você prensar e fazer os pergaminhos e escrever neles. Esses pergaminhos da República de Platão estavam dentro de um pote com pergaminhos dos hebreus radicais. Então os hebreus consumiram essa intelectualidade, consumiram esse quântico, consumiram esse conhecimento, consumiram essa reflexão, consumiram esse conteúdo de Platão. Põe aqui do ladinho nosso, que isso daqui está dentro da nossa história hebraica. Então os próprios hebreus consumiram e estava ali dentro com Platão. Tá? Então é a grande prova de que a República é uma iluminação cósmica. É a iluminação do próprio Deus. De quem rege, o verdadeiro que rege o universo. Então é muito séria essa República de Platão. E nos estende e vê a minha aula dando todos os exemplos da atualidade, né? Tá até hoje atual. E quem são os judeus que se fala? Os judeus são aqueles que mal tiveram pátria agora, que deram um pedacinho lá de Israel para eles, coisa e tal, e mesmo assim a metade é hebraica, outra metade é muçulmana, por causa das brigas, né, dos deuses e dos santos, e Maomé, e Jesus e tudo mais. Ainda é repartida, mas eles vivem, mas os judeus estão livres. Os judeus não têm cavernas para eles. Tá vendo como tudo tem um porquê hoje? Mas judeu, qualquer lugar que ele vai, ele fica rico, porque ele sabe se virar na República. Qualquer país que ele vai, judeu está rico, ele sabe se virar na República. Ele se liberta. Eles não são escravos. Eles não precisam de sombras, de idiotizados para passar verdades para eles. Eles leem, eles estudam. Eles sempre leram, sempre estudaram. E sempre contextualizaram as leis dos profetas, as leis de Moisés, tudo. Eles sempre estudaram, por isso que judeu irrita, que judeu não tá, tem o judaísmo, e que eu tenho certeza que muitos não concordam. Os ortodoxos ainda estão dentro de um judaísmo que não acreditam em Cristo. Então, é um judaísmo, fechou. Eles não se abriram para o Cristo. Eles continuam dentro desses pergaminhos. Esse é um judaísmo. Mas judeus, mesmo, estão por todos os lados do mundo, na luz do Senhor, racionalizando, contextualizando e se virando na vida e se tornando e vivendo muito bem
Obrigado, que todo mundo fala, não tem judeu pobre. Mas não tem japonês também pobre também não. Nunca ninguém deu uma esmola para um japonês na rua. Já notaram isso? Nunca deram uma esmola para judeu, para japonês também andando na rua. Certo? Vamos parar aqui. Já deu a nossa horinha da aula, senão vai ficando muito chato. É lindo, não é? É lindo. É um conto de fada, ao mesmo tempo de um realismo fenomenal, e que passa, tem até a invenção do telão, né? Platão inventa o telão, fala do telão, um telão onde faz sombras, onde as pessoas acreditam nesse telão, e que é nefasto. Parem, pensem, tá? Nessa primeira parte, porque aí amanhã, nós vamos conversar desse cara que, cascou de dentro da caverna e foi ver a luz e deixou, ficou pelo menos um dia, né? Cego, porque foi a luz do Deus, do Sol, que rege o planeta. Porque se não tivesse o Sol, não teria vida no planeta. Por isso que ele é considerado Deus, ainda no mundo materializado. É esse que é Deus. Lógico que hoje nós somos espiritualizados e nós sabemos que o Sol é apenas um mecanismo de manter a vida humana na Terra, né? O nosso corpo humano na Terra, mas nós somos muito mais, né? Muito bem, valeu, namastê, muito obrigado a todo mundo que chegou aí. Quem está chegando por agora e chegou pela metade, dá um pulinho lá no começo, e quem quiser já dá uma olhada no pequeno capítulo do Mito da Caverna de Platão, ou se quiser ler o livro inteiro, A República, para compreendermos melhor, né, os sistemas que nos envolvem. A República é o sistema da luz, e a luz é o nosso Deus. Falou? Obrigadão, gente. Namastê e até amanhã, hein? Amanhã nós vamos conversar sobre esse cara que foi para a luz, né? Esse chapadão aí que foi para a luz. Vamos ver que na hora que ele abriu os olhos, lógico que ia estar com os olhos vermelhos, né? De ver tanta luz. Vamos ver o que aconteceu? Volta amanhã, hein? Conto com todos vocês. Chama quem quiser vir mais. Conta essa história para quem não ouviu e quer ouvir. E põe aí que nós vamos ouvir amanhã a história. Tá bom? Valeu, até mais, gente. Falou, falou.